Olá, boa noite para você. Está no ar o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Hoje, quarta-feira, e também é dia da gente saber as notícias, conhecer as notícias que farão toda a diferença para você que já tem uma empresa e também para você que tem o sonho de abrir o seu próprio negócio. Já estamos no ar e você é meu convidado especial. Presidência e Ministério do Empreendedorismo discutem políticas públicas para micro e pequenos negócios. Liberdade para empreender. Conselho Nacional da Mulher Empreendedora reúne 1.000 empresárias em São Paulo. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente começa falando que o Fórum Permanente de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se reuniu nesta quarta-feira para discutir políticas públicas voltadas para o setor. O repórter André Lage acompanhou. O governo fez mais um esforço para facilitar a vida dos empreendedores brasileiros. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, se reuniu com parlamentares e entidades ligadas aos micro e pequenos negócios e reafirmou que o governo vai disponibilizar 2 bilhões de reais para a digitalização das empresas. O valor faz parte do programa Brasil Mais Produtivo. Então, o Senai vai empresa por empresa analisando quais são os gargalos presencialmente, o Sebrae apresenta os projetos e BNDES, FINEP financia para você fazer a digitalização e ir conseguindo avançar. Durante a reunião, o ministro Márcio França, do Empreendedorismo, disse que a facilidade de crédito é importante para impulsionar o setor e comparou as micro e pequenas empresas com o agronegócio. Segundo ele, se os pequenos negócios tivessem a força política dos produtores rurais, conseguiriam juros mais baixos e mais facilitados. Inclusive, com a criação do ministério, os pequenos negócios terão mais visibilidade e poderão garantir os mesmos benefícios do agro. Segundo o gerente de políticas públicas do Sebrae, essa pode ser a grande oportunidade para o crescimento dos micro, pequenos e médios empreendedores do Brasil. Então, de nada adianta toda essa legislação, todos esses discursos, se nós não tivermos na prática crédito, que é o grande problema não só do micro e pequeno, é dos grandes também. Ao final do encontro, o ministro também falou sobre o Simples Nacional e as sugestões do governo para mudar o sistema de tributação do setor. Quando o presidente Lula criou lá para trás, ele criou para facilitar e trazer umas pessoas para dentro. Nós trouxemos muitos. Já somos 15 milhões e meio de mês, mais 7 milhões de micro e pequenas empresas. São 22 milhões. É 93% de todas as empresas do país. Agora, na medida que nós vamos ter a reforma tributária, é o instante ideal para a gente começar uma nova vida com eles. Então, para atrair essas pessoas, é criar a linha de financiamento unificado entre todos os sistemas que o Brasil já tem. Vamos lembrar que os bancos privados e públicos são obrigados a destinar 2% de todos os depósitos à vista para empréstimo para essas pessoas. E nem sempre as pessoas têm acesso a esse dinheiro, porque os bancos naturalmente querem fazer empréstimo para quem tem uma série de garantias. E nós precisamos criar algum fundo garantidor para que possa fazer para essas pessoas, para entrar nas comunidades e emprestar dinheiro para todo mundo. O Brasil tem mais de 10 milhões de empresas comandadas por mulheres. No entanto, as empreendedoras ainda enfrentam desafios na busca por crédito, salários igualitários e protagonismo nos negócios. Esses debates foram abordados no 4º Encontro Liberdade para Empreender, em São Paulo. Troca de experiências, networking, busca de oportunidades. Esses são só alguns dos principais objetivos do Liberdade para Empreender, evento que aborda os mais diversos temas relacionados ao empreendedorismo feminino. Acredito muito nas mulheres, porque as mulheres, talvez pela formação, por ser mãe, elas são mais intensas, mais persistentes, mais resistentes e elas não esmorecem. E isso tem trazido o sucesso que algumas histórias que eu aprendi a conhecer
mostram o sacrifício, mas acima de tudo a garra com que elas se dedicam ao seu negócio. No centro dessa discussão estão mulheres protagonistas e inovadoras em seus segmentos, como a Ana Cláudia Cotait, presidente do SEMEC e integrante do Comitê de Empreendedorismo Feminino do Ministério da Economia. Todas vieram, trouxeram caravanas dos seus estados e de vários municípios, e eu acho que é essa, a integração entre essas mulheres e trazer todas para um evento único, para que elas possam realmente ter ideias, ter momentos de inspiração. A quarta edição desse encontro, realizada no Clube Monte Líbano, em São Paulo, reuniu cerca de 1.000 mulheres, empreendedoras de todo o Brasil, personalidades, lideranças e convidadas que se destacam no mundo dos negócios. Hoje o mundo todo está abrindo portas para as mulheres. E eu vejo isso fora do Brasil, tanto é que a gente está internacionalizando o SEMEC agora. E eu vejo que é possível a mulher ter o seu espaço, mas ela ainda tem timidez para pedir crédito, ela ainda tem timidez para negociar uma dívida. Agora a mulher é a que melhor paga. Então você tem essas diferenças aí que a gente precisa ajustar, e botar mulheres em lugares de liderança. Esse é o principal objetivo do SEMEC para o ano que vem. Os estudos do Sebrae revelam que são mais de 10 milhões de donas de negócios em todo o território brasileiro, o maior contingente de empresárias da história. Mas, por outro lado, esses estudos também revelam que as mulheres são menos apoiadas para gerir e criar empresas. Por isso, a importância desse evento, para destacar o protagonismo feminino no mundo do empreendedorismo. O evento aqui do SEMEC, que faz um trabalho belíssimo por todo o Brasil, em especial no estado de São Paulo, e para nós do Sebrae São Paulo é uma grande oportunidade de poder construir essa agenda para fomentar o empreendedorismo feminino e garantir para a mulher realmente apoio, porque o lugar de mulher é onde ela quiser, e se ela quiser empreender, é importante ela saber que tem o Sebrae e o SEMEC para ela se apoiar. Depois do intervalo, a gente fala do Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae, que completou uma década. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, volta já! O Jornal do Empreendedor, terceira edição, já está de volta de Brasília para todo o Brasil. O Programa Nacional de Educação Empreendedora, criado pelo Sebrae, completou 10 anos. Nesse período, já atendeu mais de 13 milhões de alunos em todo o Brasil. Confira! O projeto ganhou uma festa de aniversário de respeito. Entre os convidados, autoridades e artistas como MV Bill, Emicida e Criolo. O que é abrir uma empresa, o que é ser empreendedor, o que é ir para cima disso aí, tem todo esse lado selvagem da parada, mas como eu posso trocar com o outro se também não sou visto como igual? Isso aí também vai para além. Como perguntar para a favela como resolver se o mundo inteiro está olhando diferente para ela? Além disso, estavam lá aqueles que dão todo sentido para tanta comemoração. Os estudantes. O João Manuel é um exemplo. Morador de Santa Maria, cidade a 40 quilômetros de Brasília, ele conta como surgiu a vontade de fazer parte dessa história. Graças ao Sebrae foi ofertado gratuito. Se você pesquisar sobre esse curso que eu estou fazendo, é bem caro, sim, é um curso que é bem importante, que é bem querido e foi ofertado de graça. E deixa claro o que aprendeu. Depois eu comecei a fazer, interessei e quando eu estiver melhorando mais eu tenho vontade até de empreender. Em uma década, o programa chegou em 97% dos municípios brasileiros. Foram 13 milhões e meio de alunos atendidos e mais de 1 milhão de professores capacitados. No currículo escolar, o PNE traz conhecimentos importantes que visam desenvolvimento cidadão e profissional. O programa ele se propõe a desenvolver competências nesses estudantes, competências que são muito importantes para torná-los protagonistas e para auxiliá-los no desenho do seu próprio projeto de vida. Então essas competências, elas aglutinam competências socioemocionais, cognitivas e laborais, ou seja, são competências que fazem parte do desenvolvimento integral do indivíduo. E sobre os próximos 10 anos, a certeza de que a partir da educação,
o Brasil será um país mais empreendedor. A gente vê que é muito importante e a gente espera, não dá para prever esses próximos 10 anos, porque no dinamismo que a gente vem de inovação e de tecnologia, mas a gente acredita que cada vez vai vir coisas muito melhores. Não considero sociedade se não há solidariedade. Então nós precisamos primeiro investir nesse humano. E aí faz toda a diferença a educação empreendedora, porque a pessoa já entra com autoestima, acreditando em si. Primeiro, o humano que tem dentro de cada um de nós. Este ano, o faturamento do setor de franquias cresceu 11,4%, levando em consideração os meses de julho a setembro. Em relação a 2021, a variação positiva foi 3 vezes maior, de 32%, comparado ao mesmo período de 2020, a receita cresceu ainda mais, 42%. Esses dados da Associação Brasileira de Franchise indicam a recuperação da fase mais aguda da pandemia da Covid-19, que limitou os serviços e as vendas de produtos em diversos segmentos. Dessa forma, esse novo cenário pós-crise incentivou as franquias a se reinventarem e acabou agregando valor aos negócios por meio da transformação digital, por exemplo. E esse é o tema que nosso especialista Américo José traz na coluna de hoje. Américo, boa noite para você, meu querido. E aí, Américo? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. E você, como é que você está? Tudo em paz? Na correria, muita coisa. E a sua matéria aí. Então, que bacana, né? Eu acho que realmente é o que falou, a educação transforma. A educação realmente ela cria uma outra expectativa, né? Uma perspectiva diferente de vida para as pessoas. Se nós olharmos até os números que aparecem aí, Márcio, os números que você passou, é decorrente de uma mudança de comportamento, de uma mudança de atitude dos empresários, dos franqueadores, dos franqueados, que tiveram que reaprender, né, durante esse período da pandemia. Esse reaprender levou a descobrir novos canais de venda, novas formas de se relacionar com os clientes. Né? Quando você começa a ver, em termos, quando nós falamos da tecnologia, a tecnologia invadiu. Né? Você vê desde as vendas online, a questão da comunicação, da Nossa, fugiu a palavra aqui. Mas você vê essa união de vendas voltada à tecnologia, e isso acabou levando as pessoas, né, a ter um comportamento diferente. Você vê que o reaprender, né, dessa grande lição da economia levou esses números, eu até marquei esses números aqui para que a gente possa olhar para ele, levou a um número muito grande. Então, por exemplo, eu marquei aqui, quando nós falamos do crescimento, a expectativa, né, de 204 bilhões saltou para 231 bilhões em termos de faturamento, em termos de crescimento financeiro. Então, você olha que o próprio índice de desemprego, né, caiu. Em compensação, nós estamos ainda com essa pressão inflacionária, nós estamos ainda brigando aí com essa questão dos juros, não tem crédito no mercado, mas mesmo assim o mercado de franquia ele se reinventou. Né? Ele se reinventou, ele começou a olhar para o mercado, começou a buscar outras formas. Por exemplo, você começa a enxergar empresas que até então não tinha delivery. Né? Essa empresa começou a trabalhar com delivery. Você tinha outras empresas, por exemplo, que elas não tinham e-commerce, elas não trabalhavam, a modalidade de vendas dela era somente uma modalidade de venda de loja física. E, de repente, ela se descobriu. Né? Ela se descobriu dentro desse canal, ela descobriu que ela podia explorar um pouco mais essa questão toda da tecnologia que estava à disposição dela. E aí vem o reaprender. Né? Tem o Alvin Toffler, ele até fala, né, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender novamente.
Então, se você olhar os dados que a BF tem aqui, né, os dados que ela colocou, você vê que a pressão é muito grande. E olha, e tem dados interessantes, né? Você vê que o próprio mundo agro, Márcio, começou também a pensar em desenvolver a metodologia de franquia para ser aplicado nos seus negócios, né? Eu estou aqui com um seminário, que a gente tem um curso que se chama Franchise University, já que nós estamos falando de educação, é um curso que ele dura uma semana falando somente sobre franquia. E dentro desse curso, se você olhar, você tem muitos empreendedores aqui participando. Tem pessoal do mundo agro, tem o pessoal de alimentação, tem pessoal de tecnologia. Então, você vê que está todo mundo buscando, né, a expandir o seu negócio. E isso tem um reflexo automaticamente no mercado de franquia. Nós, por exemplo, trabalhamos em média no desenvolvimento de uns 100 projetos por ano de franquia. Ou nós estamos formatando franquia, ou nós estamos reestruturando, porque o modelo de franquia, ele chega num determinado ponto que ele tem que passar tipo de um check-up, né? Ele tem que passar por uma reavaliação para verificar como é que está a relação franqueado-franqueador, né? Então, esses projetos que nós estamos fazendo, a procura cresceu, né? A procura cresceu. Então, é mais gente querendo entrar no mercado de franquia e mais gente querendo rever, né, a sua franquia, né? Rever a sua franqueadora, rever o que ela pode fazer de diferente e como aproveitar melhor o mercado. Nós temos aí casos de escolas, por exemplo, que estão, com a pandemia, o que acabou acontecendo? Liberou, né, porque entrou com muitos cursos online e tinha algumas escolas, principalmente escolas de idioma, que tinham uma área muito grande, né, ocupavam uma área grande com as salas de aula e diminuiu, porque cresceu o mundo online também para as escolas de idioma, para as franquias de idioma. E essas escolas acabou ficando com espaço, né, livre. Né, acabou sobrando algumas salas de aulas ali que estavam paradas. E aí estão trazendo outro tipo de atividade para dentro dessa escola. Então, isso são sinais do amadurecimento do mercado, né? Você começa a ver somar marcas com marcas para criar, né, e oferecer um terceiro negócio. Então, esse mercado de franquia, ele vem crescendo, ele cada vez mais, né, ele vem trazendo coisas novas. E uma coisa importante, Márcio, que está ligado à matéria que você fez anteriormente, que é triste falar isso, mas nós temos uma dificuldade em relação à mão de obra, Márcio. Se tem uma coisa que está pegando nesse mercado, né, que está pegando bastante, é a mão de obra qualificada. Por isso que eu acho que esse esforço todo que está sendo feito pelo Sebrae, esse esforço todo de formação, de formar essa juventude, de formar esse pessoal que está entrando no mercado, isso é muito rico e vai colaborar muito com até o mercado de franquia, né? Que precisa dessa mão de obra aí totalmente preparada. E agora a expectativa fica com o desafio que vem aí com a questão da reforma tributária. Né? O que realmente vai acontecer, como é que vai ser a atualização de tudo isso, a atualização do Simples, né? Isso daí é a expectativa que o mercado, né, de franquia tem, né, daqui para até o final do ano para ver aí quais vão ser as novidades. Então, é bem isso, Márcio, é um mercado em plena evolução. Américo, tem toda essa questão e um ponto importante que você colocou é justamente a relação de conhecimento que as pessoas têm que ter. O Brasil vai para frente quando entender que o conhecimento é o que é de mais importante, que é a essência para tudo isso, né? Para esse crescimento como um todo. Américo, obrigado pela sua participação, viu, meu amigo? Obrigado para você. Obrigado a você e um grande abraço. Boa noite. Até a próxima. Até, tchau, tchau. 3 startups foram premiadas no programa Capital Empreendedor 2023 do Sebrae. Quem acompanhou a premiação foi a repórter Elícia. Uma
conexão entre empreendedores e investidores. O momento de fechar negócios de olho no futuro promissor. A gente está com expectativa muito positiva de criar conexões que gerem valor para o nosso futuro. A expectativa é que a gente possa fazer contatos com os investidores e também entender, né, o que eles querem da gente, fazer contatos para possíveis parcerias além do investimento também, principalmente porque a gente atende indústrias, então acaba que alguns acabam indicando a gente para clientes. Então é muito interessante esses eventos, a gente sempre leva alguma coisa para casa. Após meses se preparando para apresentar os seus projetos, mais de 70 empreendedores participaram do último dia da etapa do Circuito de Investimento do Programa Capital Empreendedor do Sebrae, na capital paulista. Diante dos investidores, todos apresentaram os seus projetos. Os empreendedores vieram de diferentes partes do Brasil, como Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Manaus e Natal. E aqui puderam colocar em prática toda a orientação que receberam da equipe do Sebrae em busca do sucesso. O final do programa, né, a gente passou 7 meses em mentorias e que, aliás, foram bem profundas, muito ao contrário da maioria dos programas, né? Então a gente teve mentorias profundas de governança, de como apresentar o negócio para o investidor, sobre os números que a gente precisa apresentar, quais são os KPIs que interessam para cada um. Então foi bastante interessante. E fechando a edição deste ano do programa Capital Empreendedor, os 3 melhores projetos foram premiados. Na categoria Negócio de Destaque, a melhor startup foi a GR Pro de Minas Gerais. Olha, estou muito feliz de ter recebido esse prêmio, muito surpresa, na verdade. Eu acho que só indica que a gente está no caminho certo, que a gente tem feito boas práticas e, assim, para mim foi emocionante. Eu estou realmente feliz e surpresa neste momento, viu? O empreendedor destaque foi o da startup Caçambas Online. Foi muita evolução dentro da empresa, muito levantamento de métrica, de aumento em governança. Então, para a gente foi uma escola, né, o programa do Capital Empreendedor. A gente só tem a agradecer para o Sebrae. E na categoria Empresa Mais Atraente, a vencedora foi a Data Floral. Foi um MBA da vida, né, em todos os sentidos. A gente ficou muito feliz porque foi um ano muito importante para a gente. O Sebrae foi assim um divisor de águas na vida da nossa empresa. Somos jovens, como dissemos, né? Estamos desde 2021 no mercado, mas foi assim, não só um prêmio para a Data For All, mas eu como CEO representando as mulheres na tecnologia foi um prêmio também para o meu coração. Foram 8 meses de treinamento com startups de todo o Brasil. A gente começou com 1.081 inscritos, desses 500 foram classificados para o ciclo do ano inteiro. Desses 500 passaram pela etapa de workshop, foram classificados por investidores em bancas de investimento, 140 seguiram para a etapa de mentorias. Foram mais de 40 horas de mentorias em vários temas, governança, jurídico, aspectos de governança, comportamento, onde os mentores auxiliaram eles na construção do modelo de negócio deles. Desses 140, 73 estão aqui, foram classificados para a etapa final, que é o circuito de investimento. E aqui foram 2 dias de encontros, né? E agora, quem deseja participar do programa no ano que vem, já pode ir se preparando. O ano que vem a gente deve começar no final de março, abrindo inscrições. Aí a gente faz o lançamento em meados de abril. E aí abre inscrições para o Brasil inteiro e a gente vai receber startups de todos os estados do Brasil em todas as verticais. Uma iniciativa bacana, né? Bom, o Jornal do Empreendedor, 3ª edição, fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Aproveite aí sua noite. Até mais. Tchau.